Amém, eu vou contar minha experiência. Amém, quando a apóstola veio e ministrou em mim, eu já vejo o meu espírito saindo do meu corpo e já faço a pergunta para o anjo. Aí ele responde que sim, nós vamos na minha experiência. Aí ele me leva ao céu. E lá ele termina o tratamento comigo e falou que comigo já estava ok, o meu tratamento já estava ok. Aí chegava na hora e aí via uma multidão, sabe? Uma multidão assim, tão assim reunida, ouvindo. Eu via que eles estavam, uma voz falando e eles ouvindo lá, se reunindo. Aí eu chegava mais perto para me ver, e era bem perto da árvore, onde eu sempre, quando eu vou falar com algum personagem bíblico, eu vou para lá. Aí chegava na hora, eu ia até lá, perto daquela multidão, e assim, era tão difícil de chegar até onde eu queria saber quem é que estava falando, e era tão difícil de passar. E quando eu via, eu vi uma voz gritando assim: pera, abre, se afastam, falava bem assim. Aí começava a se afastar aquelas pessoas. Aí eu via que, como ele se afastava, eu já ia conseguindo andar mais coisa. Aí eu via, ele falou: tava te esperando. Aí eu olhava assim, aí eu falava: mas quem é? Quem é você? Eu falei bem assim. Aí ele falou: eu sou o apóstolo Paulo. Aí ele falou bem assim: deixa só terminar de falar. Aí ele terminava de falar e as pessoas iam se recolhendo, umas ficavam, era tipo um culto que ele estava fazendo. Aí nós dois sentávamos, aí ele começava a me dar uma aula, sabe, de santificação, mais sobre doutrina, sabe, mais sobre essa doutrina, e começava a falar que a santificação, nós temos que se santificar, nós temos que ser exemplo como servos do Senhor para as outras pessoas que não são, e temos que ser exemplo, e mais a gente que são arrebatadas, ele falava para mim. Aí ele falava bem assim: olha, já que você é arrebatado, tu tem que dar exemplo. Não tem que só ser arrebatado e acha que tu é a melhor de todas. Não é isso, tem que dar exemplo. Na casa do Senhor não pode brincadeira. E ele começou a, tipo assim, parecia que eu tava pegando uma ripada, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não tava. Porque ao mesmo tempo que ele falava tão calmo. E ele começava a falar. E quando ele falava bem assim: olha, vou falar uma coisa pra você, tem que vigiar muito. Aí eu falei: como assim? Aí ele falou: vigiar muito, porque o Pai, ele não está se agradando de certas pessoas que são arrebatadas, porque a soberba está entrando já as pessoas que são arrebatadas estão sendo muito soberba. Ele falava bem assim para mim. E o Pai não está se agradando e ele vai tirar o dom de arrebatamento. E vigie você para você não perder esse dom, porque esse dom é tão maravilhoso. Falava para mim. E eu falei: meu Deus. Aí eu falava bem assim. Aí ele falava bem assim: mas não só na igreja de vocês, no mundo todo, porque no mundo todo está em arrebatamento, não só aqui na Shalom. Aí ele falava: porque a soberba está entrando já e o dom não é nosso, é do Pai. Ele falava bem assim para mim. E foi essa a minha experiência. Amém, graças e paz. Quando a apóstola ministra em mim, eu vou na minha experiência. Aí eu faço a pergunta para o anjo e ele responde que sim, e nós vamos nessa experiência. E ele me leva primeiro ao céu. Amados, ele me mostra tantos dons assim que eu tenho, que eu nem eu mesmo sabia. Aí ele falou bem assim: agora eu vou te dar sabedoria para te usar eles. E começou a me ensinar. Aí falou bem assim: tu não tem que ter medo de usar eles, ter fé que tudo vai dar certo. E começou a me ensinar, sabe, amado? Fez uma aula comigo, dom de arrebatamento. Ele falou que é um dom. E falou bem assim: eu vou te ensinar como lidar com isso, porque vai vir contra-ataque contra a tua vida e contra a igreja. Começou a ensinar eu.
Me ensinou o meu dom de visão. Ele falou que como me contentar com o que eu vejo. Porque assim, amados, eu sou muito assim, agora que eu tô me acalmando. Porque quando eu via, eu já ficava assim, nervosa e ficava com muito medo. E agora que eu tô me controlando, e ele me ensinou várias outras coisas de outros dons. E quando eu ia, assim, aí a gente começava, ele começava a me ensinar e falava que a gente ia para uma sala. E nessa sala, a gente entrava e eu via assim que tinha um nome na porta, aí sala de exigência, e eu, meu Deus. Aí ele falou, entre a primeira, aí eu entrei, abri a porta, e quando eu vi lá, aí começou a puxão de orelha. O Senhor começou a me exigir muita coisa que Ele quer que eu faça, Ele quer que eu me santifique mais, Ele começou a me exigir muita coisa. Ele falou bem assim pra mim, filha, quanto mais eu dou alguma coisa, mais eu quero. Ele falou bem assim pra mim. Aí eu falei, como assim, Senhor? Ele falou bem assim, olha, eu tô te dando isso, isso, isso. Mas pra te ter isso nas tuas mãos, tu vai ter que pagar por preço por isso, isso, isso. Aí eu, meu Deus. Aí ele falava bem assim, tem que lutar. Porque eu nunca disse que me servir ia ser fácil. Aí eu, amém. Aí quando ele me fala, conversa comigo algumas coisas que é assim, que eu não posso compartilhar, ele falou pra mim. E quando ele me leva até um certo local, uma casa, e ele assim agora, ele falou, como a guerra tá muito, muito pesada, eu vou te dar esse arcanjo. Aí quando eu via lá, veio, amados, um jovem, o arcanjo, e vinha assim na minha direção e falava, se apresentava pra mim. Aí eu falei, meu Deus, ele era muito bonito, ele era formoso, era muito bonito, amados, eles. Aí ele falou, agora esse daqui vai te acompanhar, e ele com esse anjo aqui. Amém? Essa foi a minha experiência. Amém, graça e paz. Quando a apóstola ministra em mim, eu vou na minha experiência, faço a pergunta para o Serafim e ele me leva. Responde que sim, me leva até o céu. E quando ele me levava até o céu, eu vi assim, um portão de entrada. Aí eu vi assim que era tipo um acesso, igual daquela vez que o irmão Wilson contou, era um ponto de acesso, que se tinha que estar o teu nome lá na lista para te poder entrar. Era chique. E quando eu cheguei lá, e eles procurou meu nome lá e viu, aí deixaram eu entrar. Aí quando eu entrava, eu já ia logo, assim, onde já me levava logo para casa da apóstola, o Serafim. Aí ele me deixava lá e eu ficava sozinha. Eu falei, poxa, eu vou ficar sozinha aqui. E aí já tinha aquele rio lá. Aí eu passava daquele rio e entrava. E lá dentro tinha tinha um anjo, e o anjo se apresentava para mim, do Gabriel. Aí ele falou bem assim, eu que vou te conduzir para te conhecer a casa da serva do Senhor. Aí eu falei, amém. E quando logo na entrada tinha tipo um tapete assim grandão, que era longo. E assim parecia, eu falei, até que eu me senti até em casa, que eu fui logo andando, tá? E eu vi assim tipo uns quadros já nas paredes. E nesses quadros eu via fotos assim da apóstola, lendo a Bíblia, dela cantando, e ele falou bem assim, esses quadros aqui, observe bem. Aí eu começava a ver, aí eu perguntei, como que vocês têm essas fotos? Falei bem assim, como que vocês têm? Aí ele falava bem assim pra mim, nós mesmos que tiramos, vocês estão lá na terra e nós tiramos as fotos. Aí eu falei, sério? Aí eu até baguncei, eu falei, eu fico imaginando eu lá na minha casa, as fotos. E comecei a rir. E quando eu olhava, assim, tinha, tipo assim, era uma casa bem chique, parecia um castelo. Que tinha, assim, um negócio, tipo, uma
mesinha com um negócio de jarro de flores. Aí quando eu ia pegar nas rodas, eu furava. Ele falava, não toque em nada. Aí eu falei, amém. Aí nós andando mais um pouco, aí eu vi uma mesa grandona assim de cristal. Era a coisa mais linda. Aí eu olhava assim, aí eu falava assim, nem posso nem tocar assim pra deslizar a mão. Aí ele falava assim, não, pode quebrar, te conheço. Aí eu, meu Deus. Aí nós ia andando naquela casa, eu falei, bora pro segundo andar. Ele falou bem assim, tu quer ir pro segundo andar? Eu falei, quero, só o segundo, porque se eu for até, eu vou demorar muito, e eu não quero demorar muito na casa da apóstola. Aí ele falou, tá bom, vamos pro segundo andar. Quando eu olhava no segundo andar, tinha tipo assim, negócios de música. Aí eu vi um negócio de microfone. Aí tinha tipo assim um monte de músicas assim, escrita num caderno. Aí eu falava assim, o que é isso aqui? Aí ele falava assim, isso aqui é a sala de ensaio. Aí eu falei, ah, tá. Aí quando eu olhava assim, eu via assim, muito bonita, tão organizada. Aí eu falava assim, minha serva vai ensaiar para cantar para o Senhor. Aí eu falei assim, amém. Aí quando eu vinha, aí eu saía da casa dela e eu ia ver mais outras coisas, e foi essa a minha experiência. Na hora que eu me ajoelhei no chão, na hora que teve aquele momento para nós orar, eu comecei assim, até aquele momento de desabafar tudo pro Senhor. E comecei a falar tudo, desabafar tudo. E quando eu me levanto, sento, aí a minha visão começa a abrir. Aí eu, com meu olho fechado, eu já via assim, nitidamente o que estava lá fora. Aí com o olho aberto, eu vi aqui dentro anjos e eu, agora pronto. Eu falei assim, porque assim, eu não tenho essa visão aberta, do olho fechado e ao mesmo tempo ver com o olho aberto. Sempre é um ou outro. Aí quando a gente veio pra roda, e eu comecei a sentir a presença do Senhor, tipo o anjo me abraçando. E ele falava tanta coisa pra mim, e eu não me aguentava, eu me ajoelhava e começava a chorar. E eu só sei que eu começava a conversar com o anjo. E tipo assim, ao mesmo tempo que eu tava conversando, ele tava falando pra mim que não era pra mim desistir, que eu era a guerreira do Senhor, a menininha dos olhos dele. E eu só começava a chorar, e aquele negócio de chorar, e eu começava a ver o anjo, e eu via as armaduras descendo dos irmãos. E quando eu termino a minha conversa com o anjo, a apóstola ministra em mim, eu vou em arrebatamento. Aí quando eu chegava lá no céu, amados, aquela leveza de como sempre, parece que tudo estava bem. E quando eu chego lá no céu, o anjo, o Senhor, o serafim, eu faço a pergunta para ele me leva, e lá quando eu chego lá no céu, o Senhor, ele mesmo assim me chamou lá na sala das armaduras e começou a me revestir. Começou ele mesmo, aí eu me senti como uma criança. Ele começou a me arrumar, e eu me senti tão uma criança lá naquela sala. E aí ele falou bem assim, olha, eu quero te usar muito, mas tem uma coisa que eu quero de ti, eu quero mais santificação. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu me santifico tanto, ainda é pouco. Ele pra mim é. Aí ele falava bem assim, eu quero que tu seja uma menina de comunhão comigo. Aí ele falava assim, pra mostrar meu grande amor que eu tenho pra ti, eu vou te mostrar dos meus maiores profetas. Aí eu bem assim, comecei a chorar, e eu falei assim, Senhor, não precisa. Aí ele falou, eu quero.
E quando ele me levava assim, aí tava todos eles sentados assim, numa cadeira, parecia que eles estavam só me esperando. Tava João, tava Pedro, tava todo mundo lá, sabe? E eles começavam a falar comigo profundamente. E eles falavam bem assim, começavam a me dar conselhos. Falavam bem assim, olha, tu é profeta do Senhor, profeta não recua não. Nós temos que bater de frente com esses demônios, esses daí ainda são fáceis de lutar. Ainda tu não viu, é o nível mais alto. Aí eu, pronto. Aí ele falava assim, agora que tu tá revestida do poder do Espírito Santo, nenhum demônio desse, como ele falou, não pode assim bater de frente contigo. Todos eles têm medo agora. Aí eles começavam a falar comigo. Aí chegava na hora, o Serafim, né, chegava lá e sentava junto como a gente estava conversando. Parecia uma célula, mas era assim, um falando da vida do outro. Assim, da experiência que eles teve com o Senhor. Aí chegava na hora, o Serafim sentava lá do meu lado e começava a rir. Aí ele falava assim, tu tá bem? Eu falei, tô bem. Eu falei, agora que eu tô aqui com um monte de profeta, eu tô muito bem. Aí ele começava a rir, aí ele falava bem assim, te prepara, porque nesse encontro é que tu não vai parar de guerrear. Eu, meu Deus, aí ele falava bem assim, te prepara, que lá que nós vamos precisar de ti. Aí quando chegava na hora, o Serafim me levava para me ver a visão da guerra. Aí ele falou bem assim, bora guerrear. Eu falei bem assim, só se for em espírito. Se não for espírito, eu não quero. Ele falou bem assim, tu vai em espírito e na sua casa para guerrear. E eu começava a guerrear. Aí ele me levava até lá no hospital, onde a tia Larissa estava. E eu começava a guerrear por ela e pela filhinha dela, porque eles estavam muito bravos, os demônios, por causa que a princesa do Senhor nasceu. E eu começava a guerrear, e eu falei bem assim pro Serafim, eu falei bem assim, agora eu tô muito cansada, eu posso voltar? Ele falou, pode. Aí foi essa a minha experiência. Graça e paz. Quando a apóstola vem, ministra em mim, eu vou em arrebatamento, faço a pergunta pro Serafim e ele me leva. Ele me leva já para me equipar com as minhas armaduras e eu vou para a guerra. Eu guerreava pelos irmãos que vão para o encontro e guerreava pelos que estavam vindo ainda, chegando. Aí, quando terminava a guerra, o Senhor me levava assim ao ver o futuro. Ele falava assim, agora tu vai ver o futuro. Aí ele falava assim, eu vou te levar lá no sítio, eu vou te mostrar como que vai ser esse encontro. Aí ele falou, mas eu não vou te falar muita coisa. Aí eu falei, tá bom. Aí chegava lá no sítio, aí o Serafim falava assim pra mim, olha, o Senhor manda te dizer que vai ser muito forte esse encontro. E os anjos deles aqui já estão aqui, só esperando a guarda dos irmãos. Aí eu falei, amém. Aí ele falava bem assim, eu não vou falar muita coisa, porque os irmãos mesmo que vão ver o poder do Espírito Santo naquele lugar. Nesse lugar ele falava bem assim. E ele falava bem assim, vai ser muito forte, o Senhor vai descer aqui. Aí ele falava bem assim pra mim, os anjos só estão de aguardo dos irmãos para vir para esse encontro. E essa foi a minha experiência. Amém, graça e paz. Na minha experiência, a apóstola ministra em mim, e eu vou e faço a pergunta pro Serafim, e ele me leva logo pra guerra. E eu começo a guerrear. E quando eu vejo minha nave, os anjos me dão minha nave. E quando eu vejo um monte de nave vinha assim perto de mim, eu até me assustava, porque era naves assim dos demônios, mas quando eu vi era nave de anjo vindo assim.
Aí começava a guerra. Aí eu guerreei. Aí chegava na hora e o Serafim falava assim pra mim: tá bom, agora eu vou te levar pra te ver os planos que Satanás tem pra igreja de vocês. Aí eu: tá bom. Aí eu chegava num certo local, eu via eles com um mapa assim da igreja, reunidos, falando. Aí chegava na hora, eles falavam bem assim: olha, nós temos que fazer de tudo mesmo para atingir ela. Aí eu perguntava pro Serafim: quem é ela? Aí ele falou: apóstolo. Aí eu entendi. Aí chegava na hora, eles falavam bem assim: nós primeiro atinge os que são fracos lá, nós pega, usa os fracos para atingir ela, o que ela ama. Aí eu falava bem, aí eu começava, o Serafim mandava eu observar e eu ouvia o que eles estavam falando. Aí chegava na hora e falava bem assim: nós vai usar os que são fracos, que tem brecha, para nós entrar para atingir ela. Se nós atingir ela, nós atingimos ele. Aí eu entendi ali que era o apóstolo e o apóstolo que eles estavam falando. Aí chegava na hora e um se levantava assim: olha, tá chegando o encontro, o que nós vai fazer? Aí eles falavam bem assim: nós faz de tudo para não acontecer o encontro, mas aí o outro falava: mas não vai dar certo. Aí um lá levantava e falava bem assim: nós faz igual como a gente fez naquela vez, a gente chega e envia todos os bruxos lá e acontece um ataque de bruxos naquele encontro. E eles não vão se garantir. Aí um se levantava e falava bem assim: mas a gente já fez isso e a gente perdemos, nós vamos perder exército. Aí o maior falava bem assim, o que estava liderando falava bem assim: nós pega, então a gente faz o seguinte, nós entra naqueles que tem brecha, e quando nós entra naquele local a gente tenta machucar ela, tá bom? Aí ele falava: mas isso não dá certo, nunca dá certo nossos planos. Aí o maior confirme que isso vai dar certo. Aí eu só misericórdia repreendendo para isso não acontecer. Aí chegava na hora, eles mostravam os pontos fracos e eles falavam bem assim: nós vai entrar nesse daqui. Aí chegava na hora e o Serafim falava bem assim: agora eu vou te mostrar os planos de Deus que tem para a igreja de vocês. Aí quando eu via, era tipo assim, como se fosse uma caixa que caísse aqui no meio da igreja, uma caixa de presente. E essa caixa, quando abria, eu via assim, tipo, como se fosse um fogo saindo, uma unção muito forte. Aí o Serafim falava assim: o Senhor quer derramar uma unção muito grande na vida de vocês. Aí eu falava amém. Aí chegava na hora, ele falava assim: tudo tá preparado para esse encontro. Tudo vai acontecer no controle do Senhor, não te preocupa, porque tudo vai acontecer no controle do Senhor. Aí eu falava assim: amém, eu não vou me preocupar. Ele falava bem, aí o Serafim falava assim: o Senhor vai encher cada vez mais essas vidas que estão precisando, porque são preciosas para o Senhor. Aí eu falava amém. Aí chegava na hora eu via como se fosse um fogo assim, muito bonito esse fogo. Aí o Senhor mostrava o que ele ia fazer, ia consumir, sabe, os irmãos. Amém. E essa foi a minha experiência. Graça e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o comentário acerca das experiências aí da irmã Lili, com a palavra que está em 1 João, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Estamos aí, né, em novembro de 2021, né, a véspera de um retiro espiritual chamado Encontro com Deus, e muitas guerras têm sido travadas, muitas batalhas, né? Recebemos pessoas de vários lugares do Brasil aqui em nossa igreja para participar desse encontro, né? Já na sã doutrina, né, a sã doutrina que o Senhor tem nos revelado, e
as guerras têm sido infindáveis, irmãos. Com os dons, com o dom que Deus nos deu de arrebatamento aqui, né? Deus começou a arrebatar pessoas aqui na igreja. Essas guerras se estreitaram ainda mais e o maligno tem se levantado, né? Aquela palavra que o apóstolo Paulo diz, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, né? Nós estamos vivendo isso na pele todas as noites, né? Durante as guerras, né? Durante o dia também, não só contra os demônios, mas também contra os feiticeiros, os bruxos, os macumbeiros e agora os magos resolveram aparecer, né? Essa classe é um pouco mais poderosa, irmãos. Então, as guerras têm sido infindáveis, né? A jovem Nini é uma jovem de 14 anos que, né, tem orado todas as noites, tem buscado a face do Senhor, tem se entregado e Deus, né, achou graça da vida dela. Esse é mistério de Deus, né? Deus, ele escolhe quem ele quer, capacita quem ele quer, e Deus achou graça na vida dela e tem usado ela tremendamente nessas experiências. Amém, apóstola Angelina? Amém, apóstolo. É isso que Deus tem feito, né? Tem levantado um grande exército, não só de homens, de mulheres, de senhores, mas também de jovens, né? E adolescentes, como o caso da irmã Lili e outros jovens que Deus tem levado em arrebatamento, né, apóstolo? E a gente tem visto a graça do Senhor, a gente tem visto o mover do Senhor sobrenatural, porque há uma entrega, né? E todos eles passaram por um tratamento de renúncia. A irmã Lili é uma jovem que teve um tratamento profundo de Deus e que renunciou mesmo o mundo, renunciou às vaidades, renunciou muitas coisas para estar vivendo esse momento com Deus e ser um recurso de Deus para essa geração, né, apóstolo? Amém, queridos. Então, né, temos travado essas batalhas, não vamos parar, né? Muitas críticas têm se levantado, né? Muitas coisas, mas o inimigo ele tem se levantado para cair. Amém, queridos? Porque sem luta não há vitória. Quem não luta não vai ser derrotado, né? Porque não está lutando, mas também não vai ser um vencedor, né? Mas quando você decide lutar, né, orar, buscar, quando você entra na guerra, quando você adentra nas regiões celestiais, né, essa facilidade que temos aqui hoje, né, através do dom que Deus nos deu, essas guerras elas nos saltam aos olhos, vamos assim dizer, elas aparecem, elas são evidentes em nossas vidas e nós, né, como igreja do Senhor, como aquela palavra que o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão, né, contra a igreja do Senhor. Então, irmãos, nós estamos aqui como igreja do Senhor para lutar, para combater, né, e assim, né, fazermos, pregar a palavra, ganhar vida. Essa é a missão da igreja, irmão, ganhar vida. Não adianta ser cheio de dons, né, se não for para ganhar vidas, né? Isso que temos feito aqui, né? Fizemos encontro com Deus, toda a nossa vida dava 30, 40, 50 pessoas no máximo, e esse encontro já tem aí para mais de 100 pessoas. Então, sabe, muitas vidas novas estão se agregando, né? A igreja mudou para sã doutrina, né? A gente esperava assim que a igreja secasse, né? Realmente saiu um bocado de gente, mas Deus está mandando aí o dobro, o triplo, e até que o Senhor venha, vamos continuar fazendo a obra do Senhor, queira o diabo ou não, queira os servos de Satanás ou não, porque essa é a missão da igreja, fazer a obra do Senhor, ganhar almas e batalhar pela nossa salvação. Amém, apóstola? Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento, Pai, este homem, esta mulher, esse soldado, essa guerreira, Pai, querido Pai amado, que chegou até aqui no final, no momento da oração, Pai. Derrama uma unção poderosa, Pai, na vida dele aí, Senhor, na vida dela, meu Pai. Senhor, que ela possa também ser arrebatada, Senhor, entrar nas regiões celestiais, Pai, através do Teu Espírito Santo, meu Pai. Bota essa pessoa na guerra, Senhor, contra os demônios, Pai, que estão atrapalhando o casamento, que estão trazendo enfermidade, que estão trazendo opressão, que estão trazendo, meu Pai querido, Pai amado, Senhor, maldade, meu Pai querido, Pai amado. Senhor, visita então cada homem, cada mulher, Senhor, Pai, que está ouvindo esta oração, Pai. Agora que seja derramado um óleo sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela, meu Pai querido, Pai amado, e começa agora um processo, começa agora, meu Pai querido, Pai amado, uma boa obra, Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, meu Pai. Eu confio em Ti que essa mesma unção que está aqui na Shalom vai ser derramada para todo o Brasil e a Tua glória vai ser estabelecida, meu Pai, não só no Brasil, mas em outros países também, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.